no terceiro dia da nossa série e nós vamos falar sobre como nós devemos lidar com as dádivas que Deus nos dá. Como nós devemos lidar com as bênçãos, com os milagres, com as orações respondidas, com as boas dádivas que Deus nos deu durante a nossa vida. Eu queria só fazer uma pequena introdução aqui, bem rápido. Eu fiquei pensando sobre essa situação, nós já falamos sobre isso. Eu trouxe aqui duas pesquisas só. A primeira, uma pesquisa diz que é um blog americano, na tradução seria família, né? Ele diz que 17% dos pais acham que os seus filhos nasceram para se tornar jogadores profissionais. Olha que interessante. A gente sempre olha para os nossos filhos e acha que eles são fenomenais, né? O Neymar não precisa ir para a Copa porque o nosso filho vai. A gente sempre pensa isso, né? Um outro blog da Globo, uma psicóloga chamada Gabriela Lucho, ela diz que projetar as suas expectativas nos teus filhos pode trazer sentimentos de insuficiência para os pequenos, diz a psicóloga. E olha o que ela diz, que interessante. Ela diz que a pressão de um filho idealizado pode ser muito ruim, porque a criança percebe que a conduta dela nunca está boa o suficiente para os pais. Ela passa a ser cobrada e, consequentemente, ela se cobra também. Sente que nunca consegue atingir a expectativa, pois é sempre requisitada para ser de outra forma. Explica então essa psicóloga Gabriela. Tinha muito mais coisas sobre isso, mas fato é que eu e você, muitas vezes, projetamos nos nossos filhos aquilo que nós queremos, sem nos perguntarmos, primeiramente, o que Deus quer para os nossos filhos e também o que os nossos filhos querem. E isso então pode deixá-los doentes. Mas quais são as consequências então dessa nossa pressão ou daquilo que nós queremos impor para os nossos filhos? E eu coloquei apenas 3 aqui. Primeira, o filho passa a confundir amor com desempenho. Então a criança, o adolescente, ele pode começar a pensar: o meu pai me ama quando eu vou bem no futebol, a minha mãe me ama quando eu vou bem no balé, por exemplo. Eu não sei o que as meninas fazem, eu tenho filho homem. Enfim, nós estamos projetando sobre os nossos filhos, e os nossos filhos podem começar a não entender o que é amor e o que é desempenho. Isso cria uma relação perigosa entre valor pessoal e resultado. Sem perceber, nós podemos estar criando os nossos filhos para dar resultado e não se sentirem amados. Mas um segundo problema é quando há um aumento de ansiedade por medo de fracassar e perfeccionismo. Você nunca sentiu isso? Se eu desistir da faculdade, minha mãe vai ficar decepcionada comigo. Se eu desistir disso daqui, o meu pai vai se decepcionar comigo. Se eu fizer aquilo lá. E será que nós não impomos esse tipo de pressão sobre os nossos filhos? O problema desse perfeccionismo é que parece uma virtude por fora, mas por dentro muitas vezes é só medo. É o medo de errar, é o medo de frustrar os pais, medo de perder a aprovação. Será que os nossos filhos têm medo de nos desaprovar? Ou será que eles já nem se importam mais porque nós pressionamos tanto que agora eles já não estão nem se importando mais? E em terceiro e último lugar, o filho perde liberdade para ele próprio discernir o que ele quer, qual é a sua própria vocação. Eu tenho que fazer o que meu pai quer. E isso aqui é um puxão de orelha para nós. Porque às vezes nós queremos projetar nos nossos filhos os nossos sonhos. E às vezes aqueles que eu e você não conseguimos realizar. É verdade ou não é? A gente não conseguiu ser. Então eu poderia pensar assim: eu cheguei quase perto de jogar futebol, por uma lesão eu não pude ir.
quando eu tinha a proposta de um contrato para jogar, mas agora o Miguel vai ter que ser jogador de futebol. Eu vi muito isso acontecer, muito. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque às vezes o nosso filho pode até seguir um caminho que você determinou para ele, mas lá na frente isso pode gerar uma grande frustração. Uma grande frustração. Então, eu usei de exemplo filhos aqui, mas eu quero que você agora abra um pouquinho expanda um pouquinho o teu entendimento e pense que você pode pensar como você lida com o teu casamento, como você lida com a tua carreira, com o teu emprego, como você lida com o teu trabalho cristão, como um discípulo, como você lida com o fato de que nós somos discípulos de Cristo. Como nós lidamos com todas essas dádivas? Essa é a pergunta do sermão dessa noite e eu quero respondê-la de forma breve aqui. Então, está aberto o teu texto aí, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19 a 28. 1 Samuel, abra aí, eu espero você. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19. Se eu achar, vai ser mó legal. Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficará para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor, fique aqui até desmamá-lo e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim, Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha, um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana disse: ah, meu senhor. Ela está falando para Eli isso. Tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao teu lado orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava. O Senhor Deus me deu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor por todos os dias que viver. Será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram. Amém? Curva a tua cabeça por um instante. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, nessa noite, pedir a Deus a tua bênção sobre nós, pedir, Pai, a tua presença sobre as nossas vidas, pedir a Deus que o Senhor derrame a tua palavra sobre as nossas vidas, que apesar de mim, ó Deus, o teu Espírito, ele possa, Pai, falar ao coração dos meus irmãos, que essa palavra venha ó Deus, nos chacoalhar, Pai, que ela venha nos repreender, venha nos exortar, mas acima de tudo venha nos encher da tua presença, Pai. Que o teu evangelho seja aqui pregado a Deus e que nós possamos, Pai, sair daqui transformados e alimentados pela tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Meus irmãos, o texto de 1 Samuel que nós temos estudado aqui, ele nos apresenta várias realidades, mas fato é que de ano em ano essa família então subia para Siló para entregar o seu sacrifício ao Senhor. O texto que nós lemos durante a contrição nos 3 cultos foi o mesmo texto, o texto que hoje o Cleiton leu aqui. É o texto que diz que os filhos do sacerdote Eli, eles corrompiam a oferta, o sacrifício, eles comiam da carne que era para ser derramada ao Senhor. O que isso significa? Isso significa que em Israel, a vida espiritual da nação, o ofício sacerdotal daquela nação estava estéril. Deus precisava
trocando em miúdos para nós hoje aqui em 2026, Deus precisava restaurar a vida espiritual da igreja, vamos dizer assim. E o que Deus fez então para restaurar a vida espiritual da nação de Israel? Ele toca na vida de uma mulher chamada Ana. Na semana retrasada, quando eu falei aqui, o Senhor ele coloca muito claro no texto por 2 vezes: foi o Senhor que deixou o ventre de Ana estéril. Não era algo genético, não era uma enfermidade comum, era simplesmente uma permissão, vamos dizer assim. Deus não permitia que Ana engravidasse. Ela sofre, ela chora, aquela família anda se destruindo pelo meio do caminho, mas havia um propósito de Deus naquilo ali. Ela sobe, da vez que a Bíblia narra para nós, é apenas uma subida que ela tem. Ela sobe, ela é provocada, ela é humilhada por Penina, mas ela entra na presença do Senhor, ela ora ao Senhor. Olha o que o texto diz. O texto diz para nós aqui no versículo 10: e Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito, mas ela fez um voto. É a primeira vez que essa expressão aparece aqui, Senhor dos exércitos. Já apareceu lá em cima, nos primeiros versículos, e agora aparece de novo. É em Samuel que o Senhor é chamado Senhor dos exércitos. Se de fato o Senhor dos exércitos olhar para a minha aflição e te lembrar de mim, e não te esquecer da tua serva, e lhe der um filho homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalhas. Observe com atenção por um momento aqui na tela os verbos que eu destaquei ali. Olha que interessante. Se o Senhor olhar, se o Senhor se lembrar de mim, então olha para mim, Senhor, se lembra de mim, Senhor, não se esqueça de mim, Senhor, e me dá um filho. 4 verbos aqui que precisa mexer com o meu coração e com o teu coração. Porque o texto diz no verso 19 depois, que o semblante de Ana, depois dessa oração, já não era mais o mesmo. Ela estava grávida? Não. Ela tinha certeza do milagre? Não tinha nada, irmão. Sabe o que tinha? Uma fé e uma convicção e uma oração no altar. Olha para mim, lembra de mim, não se esqueça de mim e me dá um filho. E o último verbo lá, eu entregarei ele ao Senhor. Esse é o poder do voto que Ana faz com o Senhor. E o texto termina dizendo que ela volta para casa com o seu semblante transformado. E é interessante porque como nós devemos lidar então com as dádivas que Deus nos dá? Essa é a pergunta. Em primeiro lugar, reconhecendo que foi Deus quem deu. Quem você acha que te deu o emprego, o trabalho que você trabalha hoje? Quem você acha que te deu os teus filhos? Quem você acha que te deu o teu casamento? Quem você acha que te deu as dádivas que você tem? Olha o que o texto diz. Eles se levantaram de manhã e adoraram. Espera um pouco. O texto começa lá no versículo 3, dizendo que Ana estava chorando, não queria comer, certo? E agora, depois que ela sai da presença do Senhor, como ela acorda no outro dia? Adorando. No outro dia do voto, eles se levantaram de madrugada, adoraram diante do Senhor, depois voltaram para casa em Ramá. Aqui é o mesmo dia. Até o Ramá é um dia depois da oração e do voto que Ana fez ao Senhor na presença do sacerdote Eli, o corrupto. O texto continua. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Olha o pedido de Ana.
se te lembrares de mim. O Senhor lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor eu pedi. O texto começa com adoração. Adoração. Eles estavam adorando e não mais chorando, e não mais brigando, e não mais nada disso. Eles estão adorando ao Senhor. O adorar aqui é servir. Adorar aqui é exaltar, é gratidão do coração, é a maneira como nós vivemos. Não é levantar a mão e cantar apenas, isso faz parte da adoração, mas nós vivemos uma vida de adoração. Quando eu ligo para um cliente, quando eu atendo uma pessoa, quando eu atendo, sei lá, com que você trabalha, você está adorando ao Senhor, na maneira como você vive, e não só quando você canta no domingo, é como nós vivemos. Só que o mais interessante para mim é que o texto diz que Eucana teve relação com Ana, e o Senhor se lembrou dela. Olha que interessante, eu trouxe aqui, o pessoal da escola dominical vai se lembrar dessa citação. Bruce Waltke, comentando sobre o Senhor se lembrou de Noé na arca, diz que o lembrar aqui no Antigo Testamento, diferente do nosso lembrou-se, o qual se refere a algo que você esqueceu, né? Meramente a lembrança mental de despesas que foram esquecidas. O termo hebraico, lembrou, especialmente quando se refere a Deus, ou seja, Deus se lembrou, significa que Deus está executando um compromisso prévio com alguém que ele fez um pacto. O que o voto de Ana estabelece então foi um pacto com o Senhor. E ao Senhor se lembrar de Ana, o que o autor está dizendo para mim e para você é: Deus está atendendo a sua parte na aliança. Percebe isso? Hoje pela manhã falávamos aqui sobre aliança, e eu estava dando um exemplo para eles sobre quando você faz um empréstimo no banco, por exemplo. Você assina um contrato, seja ele digital ou não. E se você pagar em dia, está tudo certo. Mas se você não pagar, o que o banco faz? O banco executa o contrato. Porque uma aliança, um pacto, um contrato, existe as duas partes. Ana fez um voto, estabelece um pacto. O verbo diz que Deus se lembrou, então. Deus está fazendo a parte dele. Ela está grávida. Então eu preciso entender que as dádivas que Deus me deu, elas foram dádivas que o Senhor me entregou para cuidar. A ênfase aqui não está em Ana. Ai, seja como Ana. Não. A ênfase está em Deus. É Deus que lembra, é Deus que ouve, é Deus que atende. Samuel nasceu porque Deus ouviu, lembrou e deu um filho. Não, Caio, Samuel nasceu porque o texto diz que Eucana e Ana namoravam. Sim, está tudo certo. É claro que é por causa disso que uma criança nasce. Mas eles também namoravam antes e nunca engravidou. Entende o que eu quero dizer? O nome de Samuel é uma lembrança de que foi Deus que deu, e de que Samuel pertence a ele. Então esse texto, ele corrige em mim e em você uma ideia de que as bênçãos de Deus, elas são automáticas, ou mecânicas, ou, sabe, nós somos de uma geração, né, que tudo onde você vai tem uma maquininha. Agora você vai no hospital, pelo menos lá em Sorocaba, o hospital que o nosso convênio atende, você vai tomar um café, você não tem mais quem te sirva um café. Você tem que colocar, escolhe o café e põe o cartão lá e sai um café. O problema é que Deus não é assim. Deus não é alguém que você passa o cartão, faz uma reza, uma bênção, entrega uma oferta e ele solta uma bênção para você na maquininha embaixo. Deus não é isso. Mas tem gente pregando por aí que Deus é assim, né? Você faz, você dá, você acontece, e Deus faz, Deus dá e Deus acontece. Não é isso que a palavra de Deus fala. Então ele corrige essa ideia automática. Em segundo lugar, ele corrige a ideia de um esforço humano. Se eu me esforçar, então se esforça. Quantas vezes será que Eucana e Ana namoraram?
e nunca tiveram filho. Não é o teu esforço. Mas também corrige uma leitura de que a oração é apenas um consolo psicológico. Não, não. A oração pode gerar intervenção real de Deus. Ana orou ao Senhor e Deus interferiu de maneira real no ventre de Ana. Não mudou a maneira como Ana e Eucana agiam. Eles continuaram namorando, mas teve uma vez que deu certo, porque Deus se lembrou de Ana, porque Deus cumpriu a sua parte na aliança. Então aqui eu preciso fazer uma pergunta para mim e para você. Como anda a nossa vida de oração? Como anda a tua vida de oração? Será que eu estou precisando aprender a clamar a Deus por graça? Será que a minha alma, será que eu já me acostumei com a dor? Será que eu me acostumei tanto com a vida que eu tenho, que às vezes parece que é algo impossível? Esse primeiro ponto me chama a me lembrar que Deus, Ele continua sendo aquele que ouve, lembra e age por meio da oração. Amém? Tome cuidado, irmãos. Tome cuidado. Nós podemos automatizar, não sei se essa é a melhor palavra, mas nós podemos esgotar todo o sentido da oração. Porque nós vemos muitos malucos por aí orando coisa que não tem sentido. A gente cai num outro extremo. Deus age por meio da oração. Aliás, se eu não me engano, é John Stott que fala que Deus só age em resposta a orações. Se a oração não fosse importante, o nosso Senhor não tirava tempo para orar, enquanto Ele foi homem aqui na terra. Faça uma pesquisa depois na tua Bíblia. Em quantas vezes em Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus se retira para orar. Se o próprio Filho de Deus encarnado orava, quem sou eu e você para não orar? Amém? Eu estava pensando sobre isso e eu achei interessante, porque de fato nós precisamos entender que orar é a certeza de que Deus está envolvido com aquilo que eu estou enfrentando. Eu vou repetir. Orar é ter a certeza de que Deus está envolvido com a situação que eu estou enfrentando. Você já orou? Ou será que eu e você, primeiro a gente procura o médico, a gente procura o especialista, a gente procura não sei o que lá, a gente vai na cartomante, no tudo que é a gente vai na benzer, a gente vai na terapia, a gente faz tudo que tem que fazer e está tudo certo. A terapia está certa, a cartomante não, pelo amor de Deus, hein? Aí depois, quando nada deu certo, você fala, ai, ora por mim, que eu já tentei de tudo. Oh, pera um pouco. A primeira coisa que você precisa fazer, orar. Se você foi no médico, o médico mandou você tomar um remédio, tome. Mas se você quiser dar uma de maluco, ore até pelo remédio e fala, Senhor, use esse remédio para me abençoar aqui. Deus pode usar uma terapia para te abençoar. Claro que Ele pode, Ele é Deus. Mas não deixe de orar. Amém? É um equilíbrio, tá? Nem lá e nem cá. Não tente fazer tudo sem orar. E também não seja, extremista de falar, não, eu não vou no médico, eu vou só orar. Isso não existe. Nem lá e nem cá. Mas a primeira coisa que a igreja deve fazer é orar. Ana entrou na presença de Deus destruída, amargurada. Mas ela já saiu dali transformada. O seu semblante transformado. Quando eu li esse texto, eu me lembrei de Provérbios, quando fala que o coração alegre, o que ele faz? Ele formoseia o rosto. O semblante de Ana já não era mais o mesmo. O que aconteceu? Através da oração, Ana foi tomada de uma certeza de que Deus estava envolvido com a sua esterilidade. Será que eu e você conseguimos compreender que Deus está envolvido com os nossos problemas ou não? Ou será que você está se sentindo abandonado? Deus deixou eu passar por isso.
Deus me abandonou nessa situação. Deus fez isso aqui comigo. Então reconheça que foi Ele que deu. Uma citação, o Noe diz o seguinte: compreendemos que a alegria, olha que lindo isso aqui, meus irmãos. Vou até ler devagar para você tentar entender comigo. Compreendemos que alegria não é uma questão de festas e balões, de possuir uma casa, as dádivas, ou mesmo de ter filhos que vão bem na escola. O Noe diz o seguinte: a alegria provém de uma experiência mais profunda, a experiência com Cristo, no tranquilo ouvir da oração. Leia comigo isso, no teu coração, ó. No tranquilo ouvir da oração, nós aprendemos a distinguir uma voz que diz: eu amo você. Seja você amado ou não pelos outros, você é meu. É dessa alegria que o Evangelho está falando. Amém? Porque eu e você vivemos altos e baixos muitas vezes? Porque a nossa alegria está nas coisas. As nossas alegrias estão nas pessoas. As nossas alegrias estão nas circunstâncias. A nossa alegria está... Estou procurando meu celular, eu ia mostrar. Está se a minha conta está assim ou está assado. A minha alegria está em saber se o Corinthians está ganhando ou está perdendo, Noel. Aliás, irmão, a igreja é corintiana aqui, o de São Paulo não é legal. Brincadeira. Perdão. Depois é pro YouTube isso aí, presbítero. Ó, olha as pataguanas. Então, vocês sabem quem é Dimas ou não? O ladrão da cruz. Vai ser salvo, mas no último minuto. O ladrão que foi salvo. Vamos lá. Cristo foi suficiente para Ana, meus irmãos. Vocês entendem o que eu estou falando para vocês? Falando de oração agora. Você consegue ver Cristo na oração de Ana? Consegue, João? Consegue entender que ele entrou com o coração quebrantado, ela entrou destruído, amargurada, mas o coração dela saiu transformado de um momento de oração. Ela não saiu transformada quando ela saiu da Unimed, ou quando ela saiu onde era isso que nós fazíamos os exames lá? Não, o nome da clínica, esqueci agora. Ela não saiu feliz quando ela saiu com o 3D da foto da criança, ou quando ela e a Eucana ouviu o coraçãozinho tum, 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 tum. Não! IDS, obrigado. Ela saiu transformada da oração. Da oração. O que é fé, segundo Hebreus 11? Certeza. Ela teve um encontro com Cristo. Ela orou e o seu semblante não era o mesmo. Será que nós somos alegres somente quando compramos o que queremos? Ou quando vemos o que nós pedimos? A pergunta para mim nesse primeiro ponto, para terminar ele é: será que Cristo é suficiente para o meu coração? Eu acho que não, senão a gente não andaria com uma cara carrancuda como a gente anda às vezes. Em segundo lugar, como nós devemos lidar com as dádivas que Deus nos dá? Se em primeiro é reconhecer que foi Deus quem nos deu. Segundo, cuidando sabendo que não é teu. Cuide, mas não é teu. Odiava quando o pastor fazia isso nas igrejas neopentecostal, mas dá vontade às vezes de fazer, sabe? De fazer o marido virar para a esposa, por mão do lado, e falar assim: cuida do nosso casamento porque não é teu, é de Deus. Você me entende o que eu estou falando ou não? Cuide do teu filho porque não é teu, é de Deus. Cuida do teu filho porque não é teu, é de Deus. Olha o que o texto nos diz:
Eucana, seu marido, foi com toda a casa para oferecer sacrifício anual. Então vamos lá. Dormiram no frio, rolou um namoro, Deus se lembrou de Ana, Ana engravidou. Chegou o dia de subir de novo para Siló. E ele falou: vamos, Ana. Olha lá. Ele foi com toda a casa para oferecer o sacrifício anual e para cumprir o voto. Qual voto? O voto do sacrifício. Trave com Samuel aqui. 22. Ana, porém, não foi. Ela disse para Eucana: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para ficar lá para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: faça o que você achar melhor, fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Ana então engravida, o bebê nasce, mas Ana não o trata como uma propriedade privada, como eu e você às vezes fazemos com os nossos filhos. Ela organiza o tempo da entrega. Ela fala para o Senhor: Senhor, o Senhor me ouviu, o Senhor se lembrou e o Senhor me deu um filho, e eu vou levar ele para o Senhor. Eu só vou esperar a criança desmamar. Chocante, não é? Sim ou não? Você entende o tempo de cuidar? Ela entendeu o tempo de cuidar daquilo que Deus deu para ela. Entende isso ou não, irmão? Ana entende. Os especialistas de Antigo Testamento dizem que na cultura do Antigo Oriente Próximo, mais ou menos 3 anos, um bebê deixava de mamar. Essa era a cultura. Bem provável então que Samuel tinha mais ou menos isso. As mães que têm filhos já há muito tempo, já estão grandes, consegue se lembrar quando os seus filhos tinham 3 aninhos? Teria coragem? E sabe qual é o detalhe? Não era um pastor com terno e gravata, irmão. Era o picareta do Eli. Um sacerdote que ele e os filhos deles comiam a carne que era para ser entregue ao Senhor. Não é simplesmente levar o seu filho para um seminário com 3 aninhos, leva lá para o seminário de Campinas, onde eu estudo lá, e fala assim para o reverendo Billy lá: ó, pega essa criança aqui, fiz um voto, deixa ele morando aí, e a hora que ele crescer, ele já estuda aqui já, e vai ser pastor presbiteriano. Não! É você dar o teu filho na mão de um picareta, de um homem que corrompeu o sacerdócio. Sabe o que Ana entendeu? O que às vezes eu e você não entendemos: que o que nós fazemos é para Deus e não para homens. O que nós entregamos é para Deus e não para homens. E eu não falo só de dízimo e oferta, porque isso também entregamos para o Senhor e não para homens. Mas a nossa vida, o nosso tempo, o nosso trabalho, cada acorde, cada nota, cada pessoa que limpa, que lava, que vem para a igreja, que cuida das coisas com carinho da igreja, não é para homens que nós estamos trabalhando, é para o Senhor. E Ana entende então, esses 3 anos, se foi esse realmente o tempo, é o tempo que eu tenho para cuidar, mas não é meu. É o meu filho, tem a minha cara, tem o meu DNA, mas não é meu, é do Senhor. Será que você consegue entender isso ou não? Que é do Senhor? Será que nós sabemos cuidar das coisas que Deus nos deu? Deixa eu te fazer uma pergunta muito séria, mas eu estou fazendo ela primeiro para mim, ok? Então eu não estou acusando ninguém. Primeiro foi feita para mim essa pergunta. Será que se você tivesse a consciência, guarda a palavra consciência. O que é consciência? Você sabe de fato. Será que se você tivesse a consciência de que foi Deus que deu esse filho que você tem? Será que se você tivesse a consciência que o marido que você tem, independentemente do jeito que ele é, da esposa que você tem, independentemente do jeito que ela é, foi Deus que deu? Se você tivesse essa consciência de verdade, você continuaria lidando, tratando eles dessa forma? Da forma como você trata? Como você lida?
Se você entender que o teu casamento, ele é plano de Deus, você continua lidando com ele do jeito que você lida? Se você entender que o teu filho, ele é plano de Deus, você continua tratando os teus filhos do jeito que você trata? E se você entender que amanhã, a chatice do teu trabalho, do teu patrão, do teu chefe ou do seu funcionário, seja o que for, foi Deus que te colocou lá, você iria trabalhar do jeito que você tem ido? Pois eu te digo, todos os exemplos que eu dei, é Deus. Foi Deus que fez. Foi Deus que fez. Deus te deu o filho, Deus te deu o marido ou a esposa, Deus te deu o trabalho. Ah, mas Caio, eu perdi o emprego. Deus permitiu que você perdesse o emprego. Como que você vai lidar com isso? A forma como nós lidamos com isso é o que nós chamamos de teologia. É nós lermos a Bíblia e entendermos como nós devemos lidar e responder às situações. Então essa pergunta, ela mexeu comigo. Porque quando eu entendi isso do texto, e eu escrevi aqui, no meu roteiro, eu me fiz essa pergunta: será que eu trato a minha esposa do jeito que Deus espera que eu trate? Se você perguntar para ela vai falar que sim. Porque eu sou top. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sério. Se você for conversar com ela, ela vai ter pouquíssimas coisas para reclamar. Eu sei disso. A pergunta não é o que ela acha. A pergunta é o que Deus acha. Está me entendendo ou não? Porque tem mulher que, se você, não é o caso dela, graças a Deus, mas se você der um monte de presente para a mulher, ela não enche o saco do marido. Tem ou não tem mulher assim? A mulher começa a encher o saco, ele leva ela lá no restaurante japonês e ela para de encher o saco. E se você perguntar para ela, ela fala: não, meu marido é maravilhoso, ele me leva no japonês. Não é isso que eu estou falando. A minha pergunta foi diferente. Será que Deus está contente com a maneira como eu e você lidamos com as coisas que Ele nos deu? Eu estou falando de casamento e filho, meus irmãos, porque o tema da série é família. Mas expanda a tua mente. Qualquer coisa. Será que nós lidamos com a igreja do jeito certo? Será que nós lidamos com a nossa casa, com o nosso carro, com o nosso dinheiro? Tudo isso faz parte. Olha que interessante isso. Trouxe o Calvino aqui para dar uma palavra para vocês. João Calvino, reformador, disse o seguinte: dediquem-se os pais a alimentar, orientar, ensinar os filhos como a si confiados por Deus. Ele está dizendo o seguinte: não é teu, cara. Nasceu de você, a Lara nasceu de você porque Deus confiou a Lara para você cuidar. O Miguel nasceu de você porque Deus confiou para você cuidar. Mas eles são do Senhor. E assim todos os nossos filhos. Então às vezes você, mãe, está aí desesperada pelo teu filho. Calma. Antes de ser o teu filho, eles são filhos de um Deus poderoso. Ore. Use aqueles 4 verbos de Ana para Deus. Se lembra de mim. Ouve minha voz. Amém? Em terceiro e último lugar, como nós devemos lidar com as dádivas? Sim, primeiro, reconhecer que foi Deus que deu. Em segundo, cuidando, sabendo que não é nosso. Em terceiro lugar, devolvendo ao Senhor aquilo que Ele nos deu. Verso 24 diz o seguinte: depois de ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino era muito pequeno. Olha que detalhe, né? Depois de terem sacrificado o novilho, então primeiro sacrifício ao Senhor e o menino junto. Agora o que eles fazem? Levaram o menino a Eli. Aquele Eli.
Que daqui a pouco, quando você virar as páginas da sua Bíblia aí, ele vai estar sentado numa cadeira de balanço, gordão, vai receber uma má notícia, ele vai cair, vai quebrar o pescoço. Esse ali. Olha que legal. Depois de terem sacrificado, levaram o menino a Eli. E Ana disse: Senhor, está falando com Eli, né? Tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando. Era por esse menino que eu orava. E o Senhor me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso, eu entrego ao Senhor. Por todos os dias que ele viver, será dedicado, será entregue ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. Enquanto Ana tratou a sua esterilidade a partir das palavras de Penina: eu tenho filho, você não tem. Todo mundo sofreu. Ela, Penina e Eucana. Mas quando ela entendeu o lugar da oração, quando Ana entendeu o lugar da oração, ela busca cura para a sua dor. A pergunta do coração de Ana foi transformada. E olha que interessante isso daqui. A pergunta não era assim: por que, Deus, eu sou estéril? Porque se você entendeu o que eu disse agora há pouco, que foi o Senhor que tinha feito aquilo com ela. E se você entendeu o que eu disse agora há pouco, que eu ainda repeti, dizendo que orar é ter a convicção e a certeza de que Deus está comigo nessa situação que eu estou passando, a pergunta de Ana é: Senhor, como o Senhor está envolvido nessa minha esterilidade? Por que você não pergunta para Deus hoje: Senhor, o que o Senhor tem a ver com essa situação aqui que eu estou passando? Senhor, o que será que o Senhor está fazendo comigo por meio dessa situação aqui? Vocês entenderam isso? Mas Caio, que tipo de situação Deus pode usar então para mexer com o meu coração? Qualquer uma. De um chuveiro que queima, de um pneu do carro que fura, de um emprego que se perde. É pesado o que eu estou falando, mas às vezes de um filho que se enterra. A pergunta que eu tenho para fazer para você é: quando nós vamos entender que Deus está envolvido? E que em última instância, o que Deus quer de mim e de você é o nosso bem. A gente que não entende. Então às vezes nós nos vemos sufocados pela vida, não é? Sim ou não? É uma dor, é uma enfermidade, é um problema, é um cansaço, é filho, depois é marido, depois é esposa, depois sei lá, carro, bate no meu carro, depois não sei as situações. Senhor, como o Senhor está envolvido nisso? Ela estava estéril porque Israel estava estéril. Eu preciso que você entenda isso, irmãos, eu vou terminar. Porque senão parece que eu estou meio que lavando roupa suja, sabe? Se você não entendeu o que eu estou falando agora, parece que eu estou falando besteira aqui. Mas eu não estou. Porque Eli era um sacerdote, um profeta, corrupto. E a vida espiritual de Israel era como? Terrível. Porque a liderança espiritual de Israel era terrível. Deus deixa então uma mulher estéril. Essa mulher sofre, mas Deus estava envolvido nisso. Mas quando Deus dá um filho para ela, o que ela faz com o filho? Ela leva para o templo, com 3 aninhos mais ou menos.
E depois, por curiosidade, vá ler a história. Leia depois o capítulo 2, 3 e 4. Esse menino cresce ali no templo com Eli. O texto bíblico vai dizer que Ana levava todos os anos, quando a família subia, ela levava uma estola sacerdotal. Você já imaginou? 4 aninhos, uma estola tamanho 4, por favor. 5 aninhos, uma estola tamanho 5, por favor. Até que chega um dia que Samuel está dormindo. Ele ainda era uma criança, o texto diz, muito novo. E ele ouviu uma voz: Samuel, Samuel. O menino corre, vai até o profeta lá e fala assim: pois não, senhor Eli. Falei nada, moleque, vai dormir. Aí, de novo: Samuel, Samuel. Vai lá. Não sou eu não, vai dormir, menino. Até que o Eli percebe e fala assim: Samuel, quando você ouvir essa voz de novo, você responda assim, ó: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo escuta. Sabe quem era? O Deus Todo-Poderoso estava mudando a história da nação de Israel. O texto diz que há muito tempo não vinha a palavra do Senhor para Israel. Deus deixou uma mulher estéril, para que essa mulher depois engravidasse, entregasse o filho, esse menino crescesse, e esse menino fosse o profeta de Israel, que iria ungir o próprio rei Davi, cujo qual o meu Senhor e o teu Senhor, que foi para essa cruz aqui, é chamado de filho de quem? De Davi. Eu te encorajo hoje a você parar de reclamar e perguntar para Deus como que o Senhor está envolvido nessa situação que não passa. Ela diz: por isso também o entrego ao Senhor, por todos os dias que ele viver, será dedicado ao Senhor. Olha para essa foto que está na tela e pergunta se você teria coragem. Eu não. Ela criou um filho para dedicar ao Senhor. Estou terminando. Eu e você criamos nossos filhos para quem? Para o mercado? Para comprar o iPhone da moda? Crie os seus filhos para se dedicar ao Senhor. Ensine os seus filhos a amar Jesus. Se ele vai ser rico, se ele vai ter muito dinheiro, se ele vai morar num grande condomínio ou numa comunidade, isso pouco importa. O que importa é se os nossos filhos amam ou não ao Senhor. Se o teu filho vai ser engenheiro ou pedreiro, pouco importa. O que importa é se os nossos filhos amam ou não ao Senhor. Quem corre atrás dessas coisas, diz Jesus em Mateus 6, são os ímpios. Nós corremos atrás do Senhor Jesus. Os amém vão diminuindo. A cultura do consumismo nos ensinou a criar os nossos filhos como bens de consumo. E isso é maligno e perigoso. E eu termino aqui com vocês. Eugene Peterson diz o seguinte: os pais devem fazer perguntas. Perguntas sérias sobre o que está formando o caráter dos seus filhos. São as verdades da fé cristã ou a televisão? Ou a internet? Qual delas controla o maior número de horas da vida dos nossos filhos, dos jovens? Se eles recebem 1 hora por semana de educação cristã na igreja, talvez alguns minutos diários de devocionais familiares ou pessoais, em seguida assiste a média de 4 horas e meia de televisão diária. Com toda a violência, ganância, moralidade sexual e tratamento em passividade, o que tem a maior chance de formar os valores, atitudes, comportamentos e objetivos dos nossos filhos. Duro, não? Duro. Para mim que tenho um filho de 8 anos, é uma facada no rim. A gente quer que os nossos filhos dêem orgulho para nós. A gente quer que os nossos filhos cuidem de nós quando nós ficarmos velhos. Ana não quis nada disso. Ana quis que Samuel servisse o Senhor. Entende isso? E ela sustentava ele ainda. Levava uma roupinha por ano para ele. O maior desejo que uma mãe pode ter por um filho é que ele sirva ao Senhor.
Eu me lembro o dia que eu cheguei em casa e eu falei assim, eu me batizei na igreja. Eu quase apanhei. Quase apanhei. E ainda ouvi, você não é mais meu filho. Meu coração na hora, uma voz me disse assim, tudo bem, você é meu filho. O Evangelho. Essa é a Ana, amamentando o pequeno Samuel. Falamos muito hoje sobre lidar com os nossos filhos. Mas Ana deu à luz a esperança para Israel. Samuel cresceu e restaurou a vida espiritual de Israel. Porém, quando você lê a história de Samuel, você vai ver que no final, ele comete o mesmo erro que Eli cometeu. Os filhos de Samuel também são corrompidos. E Israel vai pedir um rei, Saul, porque os filhos de Samuel não têm condições. Nós erramos como pais, irmãos. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Eu estou aqui pregando para você sobre filhos, mas eu morro de medo. Hoje eu e Elis falávamos sobre, ontem nós falávamos sobre isso. Séculos depois, a Bíblia vai mostrar uma outra mulher, não estéril, mas uma moça virgem, pobre, de Belém. A Bíblia nos mostra Maria. Esse filho não é a esperança para Israel, é a esperança para todos nós, que erramos com os nossos filhos. Se o seu filho é pequeno como o meu, Jesus é a esperança para os nossos filhos. Se o seu filho já não é mais pequeno, já é grande, e se ele estiver perdido ou enfrentando alguma coisa, esse menino Jesus é a esperança para o teu filho também. Porque quando Ana quis um filho, ela entregou o filho. Deu para entender? Mas quando Jesus quis eu e você, sabe o que ele fez? É isso mesmo, irmã. Ele me entregou o seu filho. Aquele que não poupou o seu próprio filho, porque desejou que eu e você estivéssemos aqui hoje. O Pai sacrificou o próprio filho na cruz, para ter eu e você. Será que nós podemos cantar essa canção hoje com isso no nosso coração? Eu prostro-me diante dessa cruz, onde o Pai entregou o único filho. E presta atenção no que eu vou te falar agora para terminar. Agora é sério, eu terminei. Na cruz o Pai entregou o único filho, para que nenhuma de vocês, mães, percam a esperança para os teus filhos. Não perca a esperança do teu filho. A esperança do teu filho não está no que você está vendo. A esperança do teu filho, ela brilha sobre aquela cruz. Jesus é a esperança para os nossos filhos. Vamos cantar? Fique em pé. Fique em pé. Você não precisa cantar se você não quiser. Se você quiser, você pode orar. Se você quiser, você pode se derramar diante do Senhor. Eu penso que hoje Deus nos deu muitas perguntas para nós fazermos para Ele.